Porque ontem falavam que próximo ao Equador tem a tal da zona da convergência. E essa poderia ser a explicação. O avião poderia ter encontrado uma grande tempestade e aí entrou em pane. Ok? Ok. Mas você já tem uma explicação por parte da companhia que há quantos anos faz esse trajeto? Diariamente, várias aeronaves passam por esta zona de convergência. Alguns especialistas falam assim, não, mas é porque houve o aquecimento global e os raios estão mais fortes. Num primeiro momento, isso é especulação, senhores. Isso é especulação, porque não tem como você, num primeiro momento, afirmar esse tipo de coisa. Eu quero até aproveitar e conversar por telefone com um especialista em acidentes aeronáuticos, o Gustavo Melo. Gustavo, muito bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa, até para complementar o que a diretora da empresa falou sobre essa zona de convergência. O senhor acredita que mudou alguma coisa no clima nesta região onde o avião teria desaparecido? Não, sem dúvida, há o aquecimento global, há um aumento de tempestade no mundo inteiro, mas não foi isso preponderante. Também não foi a meteorologia como fator principal para ocasionar a queda do avião. E você tem toda a razão nas suas observações. É por especulação e isso não foi o fundamental e preponderante para ter causado o acidente. O fator é contribuinte, a turbulência, uma forte turbulência é contribuinte, Vamos lembrar o seguinte, ainda que a nuvem tenha um vertical lá de 14 a 20 quilômetros, o avião que estava passando da França, estava passando a uma altitude no topo da nuvem, onde a turbulência é menor, onde os raios têm uma força menor, etc. Gustavo, eu quero até aproveitar, ele estaria a 11 quilômetros de altitude e também a 800 e poucos quilômetros por hora, correto? Perfeito, exatamente. Então, na velocidade de cruzeiro, você não teria os impactos tão fortes dessas ações da natureza. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, a respeito da modulação... Desculpa interromper, não na velocidade, mas pelo fato dele estar bem alto, ele estava pegando a nuvem no topo. Aliás, perfeito. É comum quando você tem, para as pessoas não ficarem com medo de avião, é comum e é previsto no programa de voo de uma aeronave, ele desviar de nuvens turbulentas, ele desviar de grandes formações para evitar exatamente o atrito, a turbulência, a sacudida do avião. Entende? Então ele passando no topo, ele sacudiria muito menos. Sacudiu sim, teve turbulência, é um fator mas não foi isso que causou o acidente. E aí levantaram a história da manutenção, a aeronave estava com a manutenção em dia, segundo a empresa, e esta aeronave, o A330, ele tem uma tecnologia de ponta, ou seja, o piloto ele é capaz de visualizar essa tempestade, correto? Através dos equipamentos? Você está perfeito. Agora, é exatamente porque o avião é novo e porque o avião tem tecnologia de ponta que eu acho que um dos fatores contribuintes principais é algum problema na manutenção. Por quê? Porque a redundância, ou seja, havia no avião o radar meteorológico. Ele funcionou? Se não funcionou, por que não funcionou? Segundo ponto, o avião, ele se sacudiu. O que houve? O que aconteceu depois da sacudida, depois da turbulência? Perdeu alguma peça, alguma estrutura dele, ou seja, uma parte de asa, etc. Se perdeu, é falha de manutenção, porque não era para perder. E outra coisa, houve uma pane elétrica, tem um backup de sistema de elétrico. Por que o backup não funcionou? E foi bom o senhor colocar isso, porque segundo informações que eu obtive, se acontecer uma pane elétrica, entra automaticamente um gerador que vai restabelecer. Tem um segundo sistema disponível para os tripulantes, correto? Entra primeiro o segundo sistema. Se ele não funcionar, tem um gerador para alimentar o primeiro sistema. Tem 3 geradores. Então, há sistemas de backup suficientes, não só nesse avião, como em diversos outros, para as pessoas não ficarem com medo. Avião, ele não cai, ele é derrubado. Isso é uma máxima que tem no pessoal da aviação. Então, houve alguma falha humana, nesse caso, não no piloto, mas da manutenção. Alguém errou aí na manutenção desse avião antes. E aí, Gustavo, depois que nós abordamos toda essa história, toda essa polêmica em relação à manutenção, nós estamos mostrando imagens aí que nós temos dessa trajetória. Ele saiu do Rio de Janeiro, ia para Paris, passou ali perto de Fernando de Noronha. E aí eu pergunto ao senhor, o senhor conhece bem essa região, tem
tem informações de um outro piloto de uma outra companhia aérea que 40 minutos depois do acidente passou e teria visto destroços da aeronave a 1.300 quilômetros de Fernando de Noronha. Com a experiência que o senhor tem e conhecendo bem a aviação brasileira, como fica o trabalho de resgate desta aeronave e identificação do ponto exato onde caiu? É o trabalho mais difícil que tem. Esse é muito difícil. Ainda que você aviste os destroços para uma determinada região no oceano, você tem correntes marinhas, você tem também o problema de dessas peças afundarem. Tem muita coisa envolvida aí. Não vai ser fácil encontrar esse avião, mas eles vão encontrar em função do quê? O avião tem o chamado ELT. A gente conheceu esse aparelho a partir do transponder, né, do avião, do acidente da Gol com Legacy. Aí ele ficou conhecido. Mas o fato é o seguinte, esse aparelho, ele emite, tem uma bateria que tem uma vida útil lá, mas é o suficiente, dura bastante tempo, o suficiente para você encontrar. Ele vai ficar emitindo sons, né, um sinal, né, não é sons, é um sinal de rádio que um navio, por exemplo, transitando ali, vai poder captar isso e poder descobrir que onde está localizado o avião. O problema é a profundidade, chega até em algumas regiões ali a 6 quilômetros de profundidade. Vai de 3 a 6 quilômetros. Capturar esse avião, caixa preta, etc., vai ser um trabalho muito difícil, talvez impossível. Olha, eu quero agradecer todas as suas explicações, Gustavo. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. É muito importante para a população, principalmente nesse momento, onde aparece informação de tudo quanto é lado. E, no fundo, é muito difícil o trabalho que hoje a aeronáutica está enfrentando, que a Marinha Brasileira, até porque você tem os navios da Marinha Brasileira, você tem helicópteros, você tem as aeronaves da aeronáutica fazendo uma varredura, temos também um auxílio que está à disposição, um avião americano, você tem a Marinha Francesa também participando desse resgate, da tentativa de localizar o ponto exato onde caiu o A330. Então, Gustavo, obrigado por suas informações e agradeço muito a gentileza da entrevista. A hora certa.